O curioso caso de Benjamin Button, de F. Scott Fitzgerald, capítulo 7. Num ponto, pelo menos, os amigos de Hildegard Moncrief estavam enganados. O negócio de ferragens por atacado. Nos 15 anos decorridos entre o casamento de Benjamin Button, em 1880, e a aposentadoria de seu pai, em 1895, a fortuna da família duplicou. E isso deveu-se, em grande parte, ao sócio mais jovem da firma. Desnecessário seria dizer que Baltimore acabou por acolher o casal no seu seio. Até o velho General Moncrief se reconciliou com o genro, quando Benjamin lhe deu o dinheiro necessário para publicar a sua História da Guerra Civil em 20 volumes, que fora recusada por 9 proeminentes editores. Esses 15 anos trouxeram muitas mudanças ao próprio Benjamin. Tinha a impressão de que o sangue lhe corria nas veias com novo vigor. Começou a ser um prazer levantar-se de manhã, caminhar com passo vigoroso pela rua movimentada e cheia de sol, trabalhar incansavelmente com os seus embarques de martelos e os seus carregamentos de pregos. Foi em 1890 que ele efetuou a sua famosa jogada comercial. Apresentou a sugestão de que todos os pregos usados para pregar os caixotes em que os pregos são embalados constituem propriedade do expedidor, proposta que se tornou um estatuto, foi aprovada pelo juiz supremo Fossel e poupou a Roger Button and Company, loja de ferragens, mais de 600 pregos por ano. Além disso, Benjamin descobriu que estava se sentindo cada vez mais atraído pelo lado alegre da vida. Foi característico do seu crescente entusiasmo pelo prazer o fato de ter sido o primeiro homem de Baltimore a possuir e conduzir um automóvel. Ao encontrá-lo na rua, os seus contemporâneos fitavam com inveja a sua imagem de saúde e vitalidade. "Parece tornar-se mais novo a cada dia", comentavam. E se, a princípio, o velho Roger Button, agora com 65 anos, pecara por não dar ao filho as devidas boas-vindas, reparava agora, finalmente, essa falta, tratando com o que equivalia à adulação. Chegamos a um assunto desagradável, que convém ultrapassar o mais depressa possível. Havia apenas uma coisa que preocupava Benjamin Button. A esposa deixara de atraí-lo. Nessa altura, Hildegard era uma mulher de 35 anos, com um filho, Roscoe, de 14. Nos primeiros tempos de casamento, Benjamin a adorava. Mas, com o passar dos anos, o seu cabelo cor-de-mel tornara-se um castanho insípido. O esmalte azul dos seus olhos adquirira o aspecto de louça de barro barata. E, além disso, e sobretudo, ela tornara-se acomodada demais na sua maneira de ser, plácida demais, satisfeita demais, débil demais nos seus arroubos e sóbria demais no seu gosto.
Quando noiva, era ela quem arrastava Benjamin para bailes e jantares. Mas agora a situação se invertera. Saía socialmente com ele, mas sem entusiasmo, devorada já por aquela eterna inércia que, um dia, começa a viver com cada um de nós e permanece conosco até o fim. O descontentamento de Benjamin foi se tornando cada vez mais forte. No início da Guerra Hispano-Americana, em 1898, a sua casa tivera para ele tão pouco encanto que resolvera alistar-se no exército. Graças à influência do seu negócio, obteve uma patente de capitão e revelou-se tão adaptável ao trabalho que o passaram a major e, por fim, a tenente-coronel. Bem a tempo de participar da célebre arrancada pela San Juan Rio acima, ficou ligeiramente ferido e recebeu uma medalha. Benjamin afeiçoara-se tanto à atividade e à excitação da vida no exército que lamentou abandoná-la. Mas o seu negócio requeria atenção e, por isso, ele renunciou à sua comissão de serviço e voltou para casa. Foi recebido na estação por uma charanga e escoltado até a sua casa. Capítulo 8. Acenando com uma grande bandeira de seda, Hildegard saudou-o no alpendre e ele, ao mesmo tempo que a beijava, sentiu, com um baque no coração, que aqueles 3 anos tinham cobrado o seu tributo. Ela era agora uma mulher de 40 anos, com uma leve e tímida linha de cabelos grisalhos na cabeça. Tal visão o deprimiu. No andar de cima, no quarto, viu a sua imagem refletida no espelho familiar. Aproximou-se mais e examinou, ansioso, o próprio rosto, comparando, decorrido um momento, com uma fotografia sua, fardado, tirada imediatamente antes da guerra. "Santo Deus!" exclamou em voz alta. O processo continuava. Não resta dúvida alguma, parecia agora um homem de 30 anos. Em vez de encantado, sentiu-se inquieto. Ele estava se tornando mais novo. Até então, esperara que, uma vez atingida uma idade física equivalente à sua idade cronológica, o grotesco fenômeno que assinalara o seu nascimento deixaria de funcionar. Estremeceu, arrepiado. O seu destino parecia-lhe assustador, incrível. Quando desceu, Hildegard o esperava. Parecia irritada e ele se perguntou se ela teria descoberto finalmente que havia alguma coisa errada. Foi num esforço para aliviar a tensão entre ambos que tocou no assunto durante o jantar de um modo que considerou delicado. "Bem", comentou em tom ligeiro, "todo mundo diz que pareço mais novo do que nunca." Hildegard fitou-o com desdém e fungou. "Acha que é motivo para se gabar?" "Não estou me gabando.
afirmou ele pouco à vontade. Hildegard fungou de novo. Que ideia! Exclamou, e, passando um momento, acrescentou. Achava que teria dignidade suficiente para acabar com isso. Como posso fazê-lo? Não vou discutir com você, mas há uma maneira certa e uma maneira errada de fazer as coisas. Se resolveu ser diferente de todos, não creio que possa detê-lo, mas, com franqueza, não me parece uma atitude muito delicada. Mas, Hildegard, não posso evitar que isso aconteça. Pode sim. É pura e simplesmente teimoso. Não quer ser como qualquer outra pessoa. Sempre foi e sempre será assim. Mas pense no que aconteceria se todo mundo visse as coisas como você vê. Como seria o mundo? Como se tratava de um argumento tolo para o qual não havia resposta, Benjamin não disse nada. E, a partir desse momento, abriu-se e começou a se alargar um abismo entre ambos. Perguntou para si mesmo como era possível que ela tivesse exercido fascínio sobre ele. Como se o abismo não bastasse, ele descobriu, à medida que o novo século avançava, que a sua sede de divertimento era cada vez maior. Não havia uma festa em Baltimore, fosse qual fosse a sua natureza, em que não estivesse presente, dançando com as mais bonitas das jovens mulheres casadas, conversando com as mais populares das debutantes e achando encantadora a companhia de todas elas, enquanto sua esposa, uma velhota gourenta, se sentava entre os dois de paus, ora em uma atitude de altiva desaprovação, ora seguindo seus movimentos com olhar grave, intrigado e recriminador. Olhem, comentavam as pessoas, que pena, um tipo jovem daquela idade ligado a uma mulher de 45 anos, deve ser 20 anos mais novo que ela. Tinham se esquecido, como é inevitável que as pessoas se esqueçam, de que, na passada década de 1880, as suas mamães e os seus papais também tinham feito comentários a respeito desse mesmo desarmônico casal. A crescente infelicidade de Benjamin em casa era compensada pelos seus muitos novos interesses. Dedicou-se ao golfe, teve grande êxito. Tomou gosto pela dança. Em 1906 era perito em The Boston e em 1908 foi considerado competente no Maxim, enquanto em 1909 o seu Castle Walk causava inveja a todos os homens jovens da cidade. É claro que as suas atividades sociais interferiam, em certa medida, no seu negócio, mas a verdade é que trabalhara duramente no ramo de ferragens por atacado e achava que podia entregá-lo ao filho, Roscoe, recentemente licenciado pela Harvard. O certo é que, frequentemente, ele e o filho eram confundidos um com o outro. Isso agradava a Benjamin, que não tardou a esquecer o medo insidioso que se apoderara dele no regresso da Guerra Hispano-Americana
e passou a sentir um ingênuo prazer com a sua aparência. Havia apenas um senão no delicioso unguento. Detestava aparecer em público com a mulher. Hildegard tinha quase 50 anos e o aspecto dela o fazia sentir-se absurdo. Se você gostou desse áudio, deixe seu like, compartilhe, deixe também seu comentário e se inscreva no canal, ativando o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!